20º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Eu sou Fabiano Melo e ao meu lado está o doutor Luiz Fernando Rocha, que é integrante do Ministério Público do Estado de São Paulo e que fez a sua palestra nessa edição do Congresso com o tema A Gestão Socioambiental Municipal e a Efetividade da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Doutor Luiz Fernando, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Eu gostaria de indagar inicialmente ao senhor sobre o papel do município para efetivar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Afinal, falamos sempre do papel da União, dos Estados-membros e, claro, é necessário também pontuar a importância que tem o município. De que forma ele vai atuar para efetivar, então, a Lei 12.305 de 2010? Oi, Fabiano, muito obrigado pelo convite. É um prazer estarmos aqui dialogando sobre a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, como você falou. É importante nós fazermos um destaque, Fabiano, que essa lei ela ficou em tramitação no Congresso Nacional durante 20 anos. É um marco histórico para o Brasil, na normatização de uma lacuna que nós tínhamos em relação a esse aspecto ambiental, que é a disposição e a destinação final dos resíduos sólidos. Hoje nós partimos de uma premissa não só do pós-consumo, mas também da produção, ou seja, o principal foco, o primordial, é a não geração. Então nós temos também que trabalhar nesse sentido. Em relação ao que eu falei ali agora há pouco, eu tenho a destacar que o município é o principal estimulador, o principal componente nessa cadeia, como você disse. Todos falam hoje em política nacional, em política estadual, mas não falam na política municipal de resíduos, que é efetivada através dos planos municipais integrados de gestão de resíduos sólidos. Então, vejam, é essencial que o município ele seja chamado a participar dessas discussões, da discussão nacional, da discussão estadual, porque cabe a ele, no seu território local, dar a efetividade para essa lei de política nacional. Se o município não se engajar na política nacional, nós não teremos efetividade. Isso é muito importante, desde o aspecto social, que envolve o consumo, por exemplo, uma educação relativa ao consumo exagerado que nós temos hoje, até questões ambientais, como a disposição final e a destinação final dos resíduos. Então nós temos dois aspectos, o aspecto social e o aspecto ambiental. E nesse percurso desses dois aspectos, nós temos também, por exemplo, a questão da coleta seletiva, dos catadores. Tudo isso, quem que vai, além de ter um plano de gestão, gerenciar no município? Esse é o aspecto social. E no aspecto, por exemplo, da responsabilidade pós-consumo, que envolve os produtores, os fabricantes, se o município não estiver diretamente envolvido nisso, não tem gerenciamento municipal. Um exemplo bem claro disso é o acordo setorial que está sendo elaborado agora, recentemente em Brasília, chamada Coalizão das Embalagens. Inclusive, nesse acordo setorial, nós aqui no Ministério Público de São Paulo, emitimos uma nota técnica criticando alguns aspectos desse acordo setorial. Por quê? Porque a responsabilidade no acordo setorial de embalagem estava sendo diretamente colocada para o município. E essa responsabilidade, ela deve ser do produtor, deve ser do fabricante, entre outros, da logística reversa. O município pode até participar da responsabilidade da logística reversa, desde que haja uma contraprestação. Então, veja, em todos os setores para a efetivação da lei, nós precisamos do município. Você faz menção ao município, mas no final do ano passado, aliás, agosto do ano passado, nós tínhamos a obrigatoriedade
dos municípios elaborarem os seus planos e nós testemunhamos que muitos, a maioria dos municípios, não elaboraram os seus respectivos planos municipais. E a partir dessa situação, eu gostaria de indagar o senhor, como secretário executivo do GAEMA, né, que é o Grupo de Atuação Especial em Defesa do Meio Ambiente, qual é o papel do Ministério Público para auxiliar, né, nessa cobrança, né, para que o município possa efetivar os dispositivos e as disposições da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Fabiano, aqui no estado de São Paulo, nós tivemos uma conduta de, primeiro, orientação, antes da responsabilização. Porque nós entendemos que a responsabilização por si só não leva à efetivação da lei. Então, se nós judicializarmos tudo em relação à lei, nós vamos ter soluções ou decisões daqui 10, 15 anos que não serão tão efetivas como esta orientação, essa busca da solução através dos termos de ajustamento de conduta. Então, no GAEMA, o que nós fizemos? Nós instauramos um inquérito civil para cada município, para dialogarmos com esses municípios na elaboração dos planos municipais. Que, na verdade, Fabiano, os planos municipais, pela lei, eles venceram em agosto de 2012. O que venceu em agosto de 2014 foi o encerramento dos lixões, que foi uma outra questão também muito discutida com os municípios. E nos dois aspectos, do plano municipal e do encerramento dos lixões, nós dialogamos com os municípios. Aqueles que nós não conseguimos efetivar um acordo através dos termos de ajustamento de conduta, nós temos inquéritos civis e já estamos ajuizando ações, tanto em relação aos planos, como em relação ao encerramento dos lixões. E um outro aspecto que eu queria frisar, Fabiano, é que após o plano tem uma segunda etapa, que é a concretização desse plano. E nós estamos atentos, acompanhando a elaboração dos planos, a fiscalização desses planos e a efetivação dos planos. Porque é muito simples, pode ocorrer como ocorreu em relação aos planos diretores, previstos no Estatuto da Cidade, em que aqui no interior de São Paulo, por exemplo, nós tivemos exemplos em que, naquele famoso Ctrl+C e Ctrl+V, recorta e cola, que municípios dos rincões do interior traziam a zona costeira no plano diretor. Então, vejam, o Ministério Público está atento a essas questões, porque de nada adianta nós termos um plano formal que não tem a sua concretização. Essa lei também tem aí um processo, o senhor destacou muito bem a progressividade da implementação dos seus instrumentos, né? E espero realmente que não fique como plano diretor, né? Que ficou aí, perdeu aí a sua efetividade diante da transição de governos. Doutor Luiz Fernando, uma pergunta final. O senhor, como promotor de justiça, como cidadão, qual é a sua leitura do direito ambiental hoje? Quais são os desafios? O que o senhor reputa que seja o mais importante para essa disciplina, quer como cidadão, quer como integrante do Ministério Público? Fabiano, a nossa preocupação atual como cidadão e como membro do Ministério Público é realmente o que nós vemos que está ocorrendo em relação às legislações. Um aspecto que nos chama muita atenção é a legislação florestal, que é a Lei 12.651. Até há pouco tempo, a semana retrasada ou passada, na Escola Paulista da Magistratura, nós assistimos um debate sobre a Lei 12.651, que nós temos até um receio de chamar de novo Código Florestal, porque, na verdade, ela leva em consideração somente o aspecto econômico, não tem nada de proteção florestal. E nesse debate que nós assistimos lá na Escola Paulista da Magistratura, um dos debatedores era o ministro Herman Benjamin. E nos chamou muita atenção que, com a sua grande propriedade, a sua maestria, ele destacou a importância das florestas, da flora, como origem de todos os bens ambientais. Veja o que nós estamos vivendo hoje aqui na Grande São Paulo, a crise hídrica. E por que isso? Em razão principalmente do quê? Dos desmatamentos das matas ciliares, ou seja, do que nós chamamos de desflorestamento. E hoje nós temos uma lei federal que acabou trazendo uma série de aspectos, inclusive anistias para aqueles devastadores, ferido o princípio da igualdade. Se eu desflorestei até 22 de julho de 2008 e você cumpriu toda a legislação, tudo que era determinado, eu vou ter benefícios por ter descumprido a lei em todos os aspectos
e você simplesmente cumpriu e fica por isso mesmo. Então veja, isso é muito desproporcional e muito constrangedor. Como cidadão, nós vemos um estímulo do Estado para potencializar discriminações, que isso, do meu ponto de vista, é uma discriminação, e um prejuízo ambiental sem precedentes. Se a lei for cumprida da forma como está, ela vai trazer prejuízos sem precedentes. Na verdade, essa é a área rural consolidada, né? Esse recorte que o Código Florestal faz, além de garantir também aí o termo de compromisso, está lá no artigo 59 do Código Florestal, ou o artigo 60, né? Que acaba criando uma situação aí, de certa forma, até esdrúxula, né, doutor? Que é o Programa de Regularização Ambiental do artigo 59 que você citou e do artigo 60, né? Que, inclusive, nesse sistema que eu tenho chamado de desconstrução da legislação ambiental brasileira, nós tivemos agora recentemente no estado de São Paulo a sanção em janeiro da lei do PRA, do Programa de Regularização Ambiental, da qual nós já fizemos também uma nota técnica ao Procurador-Geral de Justiça para uma representação ao Procurador-Geral da República da possibilidade de uma ação direta de inconstitucionalidade. Porque, para você ter uma ideia, mesmo diante dessa crise que nós vivemos, que eu tenho já ultrapassado a crise, eu acho que nós já estamos quase no momento de colapso hídrico aqui na região metropolitana, mesmo diante de tudo isso, o Estado de São Paulo edita uma lei pior do que a Lei 12.651. Flexibilizando ainda mais, então, né, a proteção, né? Bom, doutor Luiz Fernando, muito obrigado pela sua entrevista conosco aqui. E fica o convite a você para que possa acompanhar as demais entrevistas realizadas durante o 20º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental.